Boa noite, que a paz esteja entre nós. É com muita alegria, né? A Ana me perguntou se eu poderia fazer a palestra. Eu disse assim, Ana, sempre, porque eu preciso de trabalhar e, assim, todas as oportunidades de trabalho que eu tenho, pelo menos eu tento me envolver com elas, né? Agradeço muito a Casa de José, né? E a gente já operou aqui como evangelizadora, né? E foi, assim, muito gratificante para todos nós, né? Que as bênçãos do Senhor estejam entre nós, né? Para que a gente consiga realizar, né, uma boa comunicação. E hoje a gente está falando sobre injúrias e violências, né, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os Espíritos nos falam sobre a comunicação, ou seja, como é que a gente se comunica. E, gente, injúria é uma coisa tão grave que hoje em dia é um artigo penal, não sei se vocês sabem, é um artigo penal. Você vê que, assim, como o Espiritismo fala, né, que existe um avanço, né, conforme a moralidade das pessoas vai melhorando, existe um avanço também nas leis que nos acompanham, para que a gente possa entender, olha, você não pode ofender o seu próximo, você não pode falar que seja injúria racial, seja injúria religiosa, seja de qualquer tom, é uma coisa que ofende, que agride, né, que simplesmente chega dentro do nosso coração e cria aquele novelo, né, novelo de mágoa, de ressentimentos. E aí, quando a gente se sente atacado, o que a gente faz? A gente quer revidar, né? E, na verdade, o que um psicólogo atual fala entre nós, né, que é o Marshall Goldenberg, ele fala o seguinte, ele fala sobre a comunicação não violenta. Então, ele vai nos explicar o seguinte, que a maior parte de nós utiliza a linguagem alienante, uma comunicação alienante, uma comunicação em que a gente quer simplesmente agredir o outro. A gente quer sobrepor as nossas ideias sobre o que a outra pessoa esteja falando. Então, a gente quer sempre vencer a partir da comunicação que a gente estabelece. A gente não trata de ter uma empatia. Então, ele chama a atenção para a gente ser empático, para a gente escutar de uma outra forma, de uma forma a sustentar, observar as necessidades que o outro quer comunicar naquele momento. Mesmo que essa necessidade seja comunicada de uma forma assim, sem uma harmonização, né? Sem um conceito básico, ou seja, com agressividade, com violência, mas que a gente consiga ter o domínio próprio de pensar como posso me comunicar com aquela pessoa. Aí ele vai entrar num conceito que praticamente a gente se surpreende, né? Que é o seguinte, nós sabemos o que sentimos, quando a gente observa um fato, ou que a gente escuta, a gente está observando o fato ou a gente já está julgando o fato e já vai pronto para remeter a nossa opinião sobre o fato. Aí ele vai falar o seguinte para a gente, espera aí. Então tá, e quando você sabe o que você está sentindo, você sabe que necessidade aquele sentimento está expressando? Porque assim, qual é a base da sustentação dele? Ele diz o seguinte, que a partir do que você necessita, toda vez que a gente não tem a nossa necessidade, de alguma forma, escutada, atendida, a gente se sente frustrado. E nesse momento que a gente se sente frustrado, a gente responde muito mal. E às vezes são coisas muito básicas, a gente chega e fala assim, olha fulano, você sempre faz a mesma coisa. Fica tudo desarrumado, eu tenho que ficar arrumando de novo, tenho que ficar arrumando de novo, tenho que ficar arrumando de novo. Prestaram atenção, como eu falei? Ele fala o seguinte, olha fulano, né? Você sempre faz a mesma coisa, eu já estou julgando. Eu já estou julgando. Eu já estou dizendo o seguinte, olha, o que você faz me irrita muito e porque eu me sinto obrigado de fazer as coisas porque está ali junto a mim. Aí ele vai falar uma coisa que para a gente é inédita. Nós temos que assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas e não jogar no outro essa responsabilidade. Você está ali disponível para arrumar porque você quer. E no momento que você dizer o seguinte, como muita gente faz, né? Os jovens nos ensinam isso muito bem. Porque eles chegam lá e dizem assim, não vou fazer nada, porque eu não estou afim. E fica lá e a gente fica assim, meu Deus, que egoísmo, que falta de tudo. Né? E a gente fica chateado e começa a retalhar os jovens também, né? Então a gente poderia falar o seguinte, olha, sempre acontece a mesma coisa, a roupa fica aqui e eu tenho que arrumar. Você poderia me ajudar? Às vezes eu me sinto frustrada com isso, eu estou muito cansada. Você está comunicando, está fazendo um pedido, entendeu? E está falando do que você está sentindo.
Então, é todo um traço, né? E aí, pensando nisso, a gente pensou em duas coisas que a gente vai analisar aqui, pegando dois exemplos, assim, bem assim, exemplo, digo assim, exemplo dark, trash mesmo, né? Que é o exemplo de Chico. Um de Chico e outro do próprio Jesus. Primeiro do Chico. O Chico faz o seguinte. Chico tá lá, tem uma senhora que tá muito chateada e ela quer falar com o Chico de qualquer maneira naquele dia. E Chico, quando ele estava trabalhando, o chefe dele não gostava que fosse na casa dele, de jeito nenhum. Ele não gostava que fosse lá. Mas nesse dia, essa senhora resolveu que queria falar com o Chico de qualquer maneira e foi até o trabalho de Chico. E aí as pessoas disseram assim, não, o Chico está em casa, o Chico não está aqui, o Chico está lá em casa. Aí ela foi para casa do Chico, à procura do Chico Xavier. Chegando lá, descobriu que o Chico também não estava na casa. Aí ela falou assim, como é que é? Ele não está aqui? Como é que pode? Eu fiquei o dia inteiro à procura dele, ele não está aqui? Ah, mas pode deixar, vai ser à noite. E Chico estava no centro, estava sentado, e de repente essa senhora chega. Ela chega e diz assim para ele, você pensa que eu tenho tempo para ficar o dia inteiro te procurando? Esbofetei a cara dele. Pá, 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 pá. Entendeu bem, seu cachorro? E levanta daí e vai para aquela sala ali, porque eu preciso de um passe agora. E aí? E aí? E aí? E aí, como é que a gente reagiria? Provavelmente a gente... Não sei quanto a vocês, né? Mas assim, dentro das minhas reações, talvez eu levantasse e já fosse para cima da mulher assim. Como é que é, minha senhora? Porque, na verdade, Chico fica parado e Chico não sabe como reagir. E Chico faz uma prece. E fala o seguinte, Senhor, eu sei, mas e Chico fala, na prece, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu não estou com raiva dela, mas eu me sinto muito diferente. Ele sente as emoções que estão brotando nele, de se sentir humilhado e, assim, de sentir o impacto, né, de uma vibração tão negativa. E ele fica ali assim, sabe, admirado, fica pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E ele pede forças ao alto. E aí Emmanuel fala assim para ele, ela precisa de conversar. Vai lá e conversa com ela. Aí ele vai lá e começa assim, minha senhora... Me desculpa, é porque no meu trabalho, olha só, preste atenção, ele foi objetivo, gente, ele foi bem objetivo. A comunicação do Chico é não violenta nesse sentido, ele foi bem objetivo, ele foi no ponto. Ele não julgou o comportamento dela, ele não colocou ela como se fosse a pior das criaturas, ele simplesmente falou o seguinte, ele comunicou o que estava se passando, olha, na verdade eu não posso atender porque eu estou no trabalho, e no trabalho meu chefe não quer que ninguém chegue lá e fique falando comigo nesse momento de trabalho. Então, eu estou proibido de fazer isso. Então, não tinha como falar com a senhora naquele momento. A senhora me desculpa. E começou a falar com ela. Então, ela se refez, começou a chorar muito. Nesse momento que ele chora muito, né? Ela chora muito, então ela fala para ele, né, sobre o perdão, né, para perdoar a atitude dela. Então, ela começa a melhorar, né? Quer dizer o seguinte, ela se harmonizou. Ela se harmonizou. Seria diferente se ele chegasse lá e falasse o seguinte, olha, a senhora é isso, aquilo outro, blá, 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 blá. Aí ficar aquele bate-boca e não ia acontecer nada. Aí, no final, aí Chico pergunta assim para Emmanuel, eu não estou com a razão? Aí ele diz assim, ele fala assim, Chico, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. E aí? E aí mostra pra gente que, de repente, a gente pode até ter razão, mas que a necessidade do outro tem que ser escutada e ouvida. É essa a proposta. Essa proposta, gente, não vem de nenhum meio religioso. Vem do meio da psicologia, que entendeu alguns conceitos básicos. Ou seja, quando você se explica para o outro, você dá mais chances do outro entender você. E quando você faz um pedido, e esse pedido é muito claro, conciso, ou seja, um pedido claro, um pedido específico, essa pessoa tem mais chances de cumprir esse pedido para que você faça, para você. Caso contrário, isso não acontece. Isso aí são experiências sociais que estão sendo feitas. Então, quer dizer, Jesus chega através de vários meios falando a mesma coisa, né? É que a gente não presta atenção, mas Jesus chega através de vários meios falando a mesma coisa. E Jesus chega e mostra isso claramente. Aí, passando da superioridade para Jesus, né?
Quando Jesus está ali prestes a ser tomado pelos soldados e que Judas chega, e Judas antes fala, né? Aquele a quem eu beijar é aquele que vocês vão ter que pegar. E ele beija. Mas antes de beijar a Jesus, ele beija Jesus e para assim. E Jesus fala assim, amigo, aqui viestes. Jesus sabia. Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia o tipo de sordidez que o Judas tinha no momento, mas Jesus chama ele de amigo. E Emmanuel nos salienta sobre isso. Até o final, Jesus dá a oportunidade a Judas de repensar. E Jesus coloca o seguinte, amigo. Agora nós, sabendo que a gente vai ser traído, que aquela pessoa, por pouco a gente já fala o seguinte, fulano falou mal de mim. Não estou acreditando que fulano falou mal de mim. Ah, se eu tivesse lá, eu ia falar poucas e boas para dizer para ela quanto eu sei da vida dela, o que acontece com ela, o que eu sei dela. Quer dizer, a gente está sempre nessa referência. Isso é uma coisa de um dia para o outro? Não é um dia para o outro, né? Vou mostrar meu próprio exemplo. Hoje, na minha comunicação não violenta. Antes de sair de casa, aí o meu filho chega para mim e fala assim, eu preciso tomar banho mesmo, porque eu não vou tomar banho. Aí eu falei assim, ele falou assim, por que razão eu preciso tomar banho? Eu falei assim, porque eu quero. Aí depois eu falei assim, não, peraí que eu estou exercitando hoje a comunicação não violenta. Olha, meu filho, você precisa tomar banho porque é bom que você fique limpo. É bom para você não adquirir doenças. Coisas assim, eu comecei a explicar para ele. Aí ele foi lá. Aí daqui a pouco falou assim, olha só, eu não gosto disso aqui para comer não. Eu falei assim, olha, você... eu também não consigo encontrar uma camisa. Ele tinha pegado uma camisa de um pijama, gente, Eu falei assim, gente, tá muito calor, como é que você vai ficar com essa camisa? É a primeira que eu encontrei, tá bom. Eu falei assim, não, você vai lá e você tem várias camisas lá para você procurar. Eu falei assim, mas vai agora, hein? Aí eu falei assim, não, olha só, eu sei que você está com dificuldade para escolher a sua camisa. Deixa que eu vou tentar te ajudar nesse processo aí, para você escolher a camisa. Vocês entenderam a diferença? Isso aí eu fui treinando, aí fui treinando também no trânsito, tá? Aí no trânsito eu fui treinando, me deu um desvio para cá, eu falei assim, eu sei que você não me viu aqui, é por isso que você está agindo desse jeito. Então, assim, parece que é uma coisa mecânica, mas olha só, o espiritismo é um grande instrumento de reabilitação cognitiva nossa. Ele nos ensina a nos autorregular, ou seja, a gente precisa se autorregular, a gente precisa controlar as nossas emoções, a gente precisa repensar como a gente vai falar e proceder. Então, o que o espiritismo faz quando a gente recebe uma ofensa? A gente recebe com a emoção, a gente o pessoal já conseguiu fazer isso, né? Eu acho que a maior parte que eu tenho conversado consegue fazer mais ou menos isso. Recolhe para si, logo em seguida vai buscar a prece, para os espíritos poderem te desanuviar um pouco, para te sustentar um pouco, né? Que senão o negócio fica muito bravo mesmo, né? Aí, em seguida, você pensa, por que aquela pessoa agiu assim? Você vai buscar as razões. E as razões são sempre localizadas, aí é que está o erro. As razões são sempre localizadas naquilo que eu quero. E não no que o outro, não na observação sobre o outro. Não, eu gostaria, você não percebe o seguinte, não, eu gostaria que aquele quarto tivesse arrumado. Eu gostaria que ele tivesse consciência de que eu sou sozinha para tudo e que eu gostaria que outra pessoa me ajudasse. Ele não é obrigado a adivinhar isso, porque ele está em outro contexto de evolução. E talvez no contexto de evolução dele, ele não perceba as necessidades reais que ele tem de te ajudar. Ele nem percebe isso. A gente tem que pensar, gente, que a gente está dentro agora, nesse exato momento, de uma grande pandemia, mas uma pandemia real de narcisismo. O narcísico, ele pensa em 3 pilares, ele pensa na utilidade, da utilidade que você tem, né? Ele flexibiliza a moral. A moral é de acordo com aquilo assim, se aquilo ali vai ser uma vantagem para mim, eu vou usar. Se ela não vai ser uma vantagem para mim, eu vou simplesmente deletar. Eu vou passar por cima. Entendeu? E vai olhar você como objeto, ou seja, você é útil para mim, você aceita as coisas que eu sou, você me torna uma pessoa importante, maravilhosa, então tá, pode ficar do meu lado. Se não,
eles falam bem claramente, né? Eles colocam você o seguinte: fulano é fracassado, né? Fulano é um noob, fulano é uma porção, né? Deixa eu até esqueci que a garotada fala. Mas assim, ele fala sempre alguma expressão para mostrar que você não é apto. E isso é uma outra situação que o nosso querido irmão Marshall fala, sobre a comparação. Nós comparamos o tempo todo. Aqui eu tive uma experiência muito interessante quando eu cheguei com a Conceição, né, e com a Romilda, falando sobre a questão do chinelo. Mas assim, foi uma experiência que realmente aconteceu, assim, de pensar assim, de pessoa alta e baixa. Então, do padrão. Mas olha só, você é baixa, eu sou baixa, né? Conceição é alta. Não. A gente só vai comparar aqui, ó. Nesse ambiente que nós estamos aqui. É o foco que a gente está. Então a gente vê aqui a Conceição como a mais alta. E a Ana. Né? Não, mas quem faz o padrão é a moda. Não. Mas é isso. Mas aí é isso que a gente tem que acabar. A gente tem que acabar com essa ideia de que eles podem dizer o que a gente vai fazer. Vai na onda, né? Mas olha só, o que vai diferenciar? Vamos dizer, você ser baixa ou alta, você vai continuar sendo Romilda. Você vai continuar sendo a Conceição. Ela vai continuar sendo a Ana, eu vou continuar sendo a Leila. Entendeu? Mas as pessoas não olham assim. Todas as vezes que a gente compara uma pessoa, a gente está fazendo uma comunicação alienante. A gente comparar um ao outro. A gente simplesmente aliena aquela pessoa do sentimento que ela tem, do tipo de necessidade que ela tem. Qual a necessidade que ela tem? A necessidade também tem que ser muito concisa, gente. Ou seja, a gente não pode dizer o seguinte, assim, por exemplo, eu estou triste porque você me faz triste. Toda hora você faz coisas que eu não gosto e isso me deixa muito triste. Eu estou triste por causa disso? Eu estou triste porque é um sentimento que é meu, pertence a mim. É uma responsabilidade minha. Eu poderia ter a opção de não ficar triste. Assim como Cristo coloca para Judas. Amigo, Jesus não expressa ali raiva, não expressa nenhum tipo de decepção, nem decepção Jesus expressa. Ele expressa um sentimento de compaixão, de amenidade, de entendimento de que Judas ali selou a sentença dele. Uma sentença de muitos anos, né, até Joana d'Arc, ou até mais, né, em situações de sofrimento, de dificuldades, né? E junto às situações assim, Judas foi suicida, gente. Quer dizer, quais tipos de espíritos que já estavam esperando ele ali do outro lado, né? Porque ali a gente já tinha uma obsessão coletiva, a gente já tinha espíritos que a gente não tem imaginação, mas que espíritos que se dizem donos desse planeta. E que não são. Eles têm que entender que quem é dono desse planeta aqui, né, quem é o regente do nosso planeta é Jesus, né? Mas eles, desde aquela época de lá, estão tentando tirar o Jesus desse contexto, né? E então Jesus entendia, e tanto é que Jesus, né, fala-se, né, Maria Dolores coloca isso, né, que Jesus vai buscar Judas dentro das furnas dos espíritos suicidas, né? Porque sabia que ele não poderia ficar ali assim, daquele jeito, né? A compaixão é tudo na nossa vida. Então, nós temos que pensar nesses pilares. Primeiro, a gente tem que observar a situação. Ser um observador da situação é não julgar com o nosso sentimento o seguinte. Quando a gente for falar, a gente tem que tentar perceber se a gente está gerando culpa no outro, se a gente está querendo dominar o nosso assunto sobre o outro. Até mesmo, às vezes, um elogio pode ser para que a gente queira fazer com que o outro faça o que a gente gosta. Entendeu? Uma manipulação. E não uma coisa que a gente respeite o outro. Então, ele para a gente pensar que tudo isso é que forma violência e forma injúria. Tudo isso é que forma a forma que a gente não tem de ser empático, de perceber as necessidades reais que acontecem com a outra pessoa e que nós deveríamos, assim, estar atentos a isso, né? Que nós deveríamos estar, assim,
com pensamento em foco nisso. Outra coisa é quando a gente tira a responsabilidade, que a gente acabou de falar. A gente tira a responsabilidade nossa quando a gente fala o seguinte: eu faço isso porque fulano falou isso. Porque falaram para mim que é desse jeito que tem que acontecer. E acabou. Você não para pensar o seguinte: espera aí, mas qual é a minha responsabilidade sobre essa ação? É a linguagem burocrática, né? Ele até fala uma questão muito interessante, que ele fala o seguinte, que dentro do Tribunal de Haia, quando os nazistas foram julgados, um dos nazistas, que era um homem assim temerário, né, o cara que já fez assim milhões de mortes lá na história dele, eles falaram assim: mas olha só, como é que você pôde fazer isso tudo, né? Isso deve ter sido muito difícil fazer esse tipo de coisa. Você não sente nada de ter matado tanta gente, ter feito tantas coisas horríveis? Ele fala assim, na maior sinceridade, ele fala assim: não, na verdade foi muito fácil. Porque a gente tem uma linguagem entre os nazistas que se fala da linguagem burocrática. Ou seja, eu fiz isso porque o Reich mandou. Eu fiz isso porque estava dentro das leis do Reich. Então ele sempre colocava a culpa dentro do outro, do Reich. E aí você não assume a própria culpa, não assume a responsabilidade do que você está sentindo. Então, quando você estiver sentindo alguma coisa, primeiro você tem que identificar o que eu estou sentindo quando a pessoa chega para mim e diz o seguinte: olha, eu estou muito infeliz ao teu lado. O que eu estou sentindo? Olha, eu fico com muita raiva de você. Como é que você se sente? Você tem que se investigar, você tem que se olhar. Como é que você se sente? Eu me sinto humilhada, me sinto chateada. Mas assim, mas ela está dizendo o seguinte: será que ela está com raiva? Ela está com muita raiva de mim, mas por quê? Qual a necessidade que não foi atendida nela em relação a mim, né? Eu, de alguma forma, não atendi a necessidade dela. Mas o que é? Qual é a situação? Ela não falou nada sobre isso, né? Então, assim, primeiro você tem que localizar o seguinte: mas por que você não fala primeiro, assim, realmente o que está se passando, o que está acontecendo? Ele dá um exemplo muito claro, muito interessante sobre uma escola, né? Ele atua tanto em ambientes de guerra quanto em ambientes escolares. Então ele fala de uma escola que existia muita violência, né? O diretor era odiado por todo mundo. Então ele vai e fala primeiro com o pessoal que está na sustentação da escola, os professores, o pessoal da administração, tudo mais. Aí todo mundo fala que o diretor fala demais. O diretor fala muito, o diretor ninguém consegue falar nada, tudo tem que ser do jeito dele, e ele é um ditadorzinho, e isso, aquilo, outro. Aí tudo bem, ele escuta tudo isso. Aí ele fala o seguinte: não, eu não perguntei isso para vocês. Eu perguntei o que ele faz. Isso é um julgamento. Eu quero saber o que ele faz. Aí, de novo, eles falaram: o que a gente pode falar? Ele sempre fala muito. Ele falou assim: não, eu não perguntei isso para vocês. Isso é um julgamento, é o que ele faz. E o que ele fazia, gente, era o seguinte: toda vez que ele falava muito, ele remetia, ele já tinha sido um combatente de guerra. Então ele começava a falar uma opção de exemplos sobre a guerra, sobre coisas que ele tinha passado, sobre as batalhas que ele tinha vencido. E vinha aquele reme-reme todo, e as pessoas já ficavam nervosas com ele, né? Então, quando foi para todo mundo se reunir, ninguém simplesmente... ele falou assim: então vocês têm que falar para o diretor o que vocês sentem. E ninguém falou nada, ficou calado. Aí um deles chegou e falou o seguinte: por que você fala demais? Aí o Marshall brinca assim, tá vendo? Eu acho que ele não escutou o que eu falei anteriormente, da comunicação não violenta. Aí ele teve que explicar ao diretor o que estava se passando. E quando ele falou isso e pediu o seguinte: o pedido das pessoas é que você fale menos sobre isso. E que você seja mais objetivo em relação ao que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento. E a partir disso, desse exato momento que a gente for mais objetivo, a gente possa traçar uma forma de diálogo melhor. Então é isso. É um diálogo melhor que a gente pode traçar uns com os outros. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente faz isso? Ou a gente não faz isso? Ou a gente prefere sempre, assim, que as nossas opiniões prevaleçam? Ou que a gente, assim... Se a gente for pensar agora o seguinte... pensa de uma pessoa em que você tem um problema com ela. Não precisa falar, mas pensa nela. E pensa como você fala com ela.
Se você só fala julgando, se você não consegue expor para ela o que você sente, ou se ela também não consegue se comunicar bem com você, né? E que você pode tentar, de repente, mudar esse conceito. Esse conceito, gente, não é uma mudança assim, oportunista, modista, né? É uma mudança de transformação moral, em que a humanidade está aonde o espiritismo aqui não chega, catolicismo, seja lá o que for, não chega, vai chegar a mudança que as pessoas possam fazer a filosofia da alma, ou seja, entrar dentro de si, tirar um pouco do ruído. Por quê? Porque a gente sempre está perseguindo o reconhecimento alheio. Então, até na hora em que a gente, eu até já usei esse exemplo aqui, a gente está lavando louça lá e que a gente fica debatendo o que fulano fez com a gente, fulaninho fez com a gente, que a gente devia ter respondido à altura, né? A gente fica naquele reme-reme mental horroroso. A gente, na verdade, a gente está usando o quê? A gente está usando de novo, assim, uma corporificação para fora da gente. A gente não está entrando dentro da gente, a gente não está fazendo um silêncio interno para poder entender, assim, qual a sua necessidade real nesse momento. Qual a necessidade que você tem com a pessoazinha que eu acabei de falar com vocês, que fez aquilo lá atrás, ou seja, que vocês perceberam que você e ela não estão se dando bem. Qual é a necessidade real que você tem nesse momento? Ele até fala o seguinte, quando eu falo o seguinte, quando a gente fala sobre sentimento, assim, eu sinto que estou fracassando. Na verdade, você não está expressando seu sentimento. Você está pensando sobre ele. Outra coisa, eu sinto, porque quando você sente, é quase visceral, gente. Emoção é visceral. Tanto é quando a pessoa tem transtorno do pânico, ela não consegue nem bloquear a sensação da ansiedade no corpo físico. Então, assim, eu sinto um incômodo horrível, eu senti uma vibração, né? A gente, como espírita, né, vai falar sobre vibração, né? Eu senti uma vibração horrível, eu senti uma sensação como de sufocamento. Eu me senti sufocada quando você fez isso comigo. E eu não sabia o que falar, eu não sabia como desenvolver isso, e eu fiquei sufocada. E aí a gente vai descobrir que o ansioso, ele tem um problema sério. Ele não consegue dar nome ao que ele sente. Ele tem um problema bem sério nesse sentido. Ele não consegue dar nome ao que ele sente. Então, geralmente, ele essa parte emocional dele vai passar como se fosse assim, do nada veio a minha crise de ansiedade. Não é nunca do nada. Sempre tem algum tipo de gatilho. O gatilho, às vezes, gente, é uma coisa cor, cheiro. Por quê? Porque o medo você aprende. O medo é vital para que a gente sobreviva, né? Vocês sabem. Porque, assim, se você não tiver medo, você vai chegar ali e você vai enfrentar o leão. Né? Mas medo, você vê assim, você já se recolhe. Assim como se você tiver frente a alguma coisa que você já tem aquele pensamento automático assim, poxa, eu já vivi essa situação. Não vou viver de novo, não. Vou ficar precavido contra isso aí, porque eu já saquei qual é a situação daquilo ali. Aí você já fica com uma pulga atrás da orelha, aquelas pulgas atrás da orelha que a gente fala. Isso é uma reação emocional para que você recue. Recue ou então avance e ataque naquela direção daquela pessoa. Então, tudo isso faz com que a gente faça o quê? A gente tem que ter essa autorregulação, a gente tem que ter esse pensamento assim, de que forma eu posso agir diferente nessa situação. É difícil ou é fácil? Vocês acham? É difícil, né? Dá trabalho, isso aí, dá trabalho. Mas dá trabalho, mas assim, se a gente não conseguir fazer agora, é agora, né? Porque aí a gente vai para aqueles lados mais ocultos da vida, né? A gente tem que relembrar, eu acho que eu tenho relembrado muito isso, algumas pessoas têm até falado assim para mim, você está pessimista, já me julgaram, hein? Você está isso, você está aquilo outro. Eu falei assim, olha só, a linguagem de Jesus é única. Quando ele está diante de Paulo, e Paulo está lá no caminho, ele fala o seguinte para Paulo, gente, né? Para Paulo, ele fala o seguinte, não recalcitres contra os teus aguilhões. Ou seja, você tem situações que você vai ter que superar e não adianta. Não adianta você chorar na praia, não adianta ninguém vir aqui falar várias palavras bonitas
em relação à superação, à autoajuda, ao exemplo da força, do poder da mente, porque, na verdade, a lei é única. E o espiritismo não é uma coisa assim, ah, meu Deus do céu, estou estudando a doutrina espírita, é uma coisa obscura, não é. Ela é o seguinte, ó, eu estou te mostrando um fato, vai lá e experimenta, vê se isso aqui realmente isso aqui é um fato. Ela não diz para você aceitar ninguém. É que nem Jesus e Deus, eles não falam para vocês, eles não se impõem a ninguém. Deus nunca se impôs ao homem. Deus simplesmente está lá, o homem é que chega lá e desvela o Deus. Igual a Jesus, Jesus não se impõe a ninguém, né? É como o Rubens falou, não é um número de pessoas encarnadas, porque a gente sabe que a casa de José tem várias, né? O número de pessoas desencarnadas que são trazidas em todas as casas espíritas é assim o triplo, né? Existem pessoas aqui que estão aqui porque desencarnaram. Há pouco tempo estão aqui em trabalho ativo de ajuda. Outros são espíritos obsessores. Outros são aqueles que a gente trouxe também por intermédio divino, não é? Para poderem ser assistidos. Então, assim, não é para isso. Jesus não quer. Uma vez até a gente estava assistindo, a gente estava numa reunião, até foi aqui na casa do José mesmo, a gente falou assim, aí uma pessoa falou assim, poxa, mas aí do lado, né, outras religiões, né? Ah, é tão cheio, a nossa casa é tão vazia, né? Eu falei assim, pois é, mas Kardec foi claro, não é o número de adeptos que faz, que ele não estava atrás do número de adeptos, estava o número de pessoas conscientes. Conscientes porque estavam, porque acreditam em Jesus, porque acreditam em Deus, porque acreditam na lei da caridade, da reencarnação, porque estão aqui, porque que estão a fim de fazer autotransformação, de quererem ser pessoas adequadas em relação à vida, em relação ao bem, à luz. Nós estamos nos tempos de transição, gente. Nós estamos nos tempos de transição. Nós estamos em modificação. As dores são acerbas? São. Quando a gente pensa que a dor acabou, a gente se depara com situações muito piores. E aí a gente pergunta assim, mas por quê? Porque o nível de sensibilidade das criaturas não chega a modificar por conta da dor. Deles a facilidade que elas voltarão a praticar as mesmas coisas que elas não fariam antes. Inclusive para nós, os espíritas. Mais tácito que essa pandemia foi em relação ao espiritismo, não foi. Antes disso, dentro do Conselho, né, Espírita, aqui no Rio de Janeiro, o Divaldo já tinha dado uma comunicação de Bezerra de Menezes falando sobre o seguinte, olha, espíritas, vós não sois os únicos a estarem candidatos a serem trabalhadores. Por quê? Por conta da pretensão que alguns tinham de que falam a verdade, de que estão ali colocando, na verdade, não o Jesus na frente, mas o personalismo de si mesmo na frente. Isso, eu estou falando isso porque eu acho que é uma coisa muito importante da gente gravar e da gente entender. Até porque as redes sociais estão aí, estão divulgando isso de uma forma máxima, né? Muita gente utiliza-se do espiritismo, que eu acho que assim, eu acho fantasticamente assim, surtado, não sei conforme vocês acham dessa situação, né? Mas para se promoverem em workshops, que são pagos. Isso não é espiritismo. Né? Espiritismo, Jesus tem, é claro, aquilo que você doa tem que ser simplesmente gratuito, porque gratuito foi dado para você. É sua oportunidade de redenção, não é nada demais que você está fazendo. É sua oportunidade de você se redimir. Então, assim, como você conhece o fato? É pela obra que o indivíduo faz. Ou seja, a árvore se conhece pelos frutos. Jesus falou, fariam prodígios até maiores do que ele fez. Mas que vós ficastes assim, vigilantes. Por quê? Tem uma frase que o Cristo fala, que eu sempre relembro isso, eu sempre coloco isso para o pessoal da constelação também. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Então, presta bem atenção na voz do pastor. O que é a voz do pastor? É o que ele exemplificou, é o que ele fez, é o que ele ditou na terra, a forma como ele agiu.
A gente não pode sair simplesmente a ermo e colocar as nossas ideias em relação às coisas sem que perceba isso. E hoje eu estava vendo justamente isso, pessoas disputando numa rede social uma questão sobre um médium que estava com vários tipos de comunicações de espíritos muito grandiosos, sabe? E as pessoas disputando. Eu falei assim, gente, não há que se disputar sobre isso. Sabe por quê? Porque se as pessoas ali tivessem lido, não interessa para nós o nome que o espírito dá. Tanto é que toda essa obra aqui é feita pelos espíritos, mas você encontra poucas referências de autores. Vocês nunca perceberam isso, né? A gente pouca referência de autores tem. Mas toda ela é feita pelos espíritos. Kardec eles não são personalistas. Eles não são. A Joana de Ângeles assina essa obra sem o nome dela. Vários outros assinam a obra sem o nome deles. Mas por quê? Porque eles são assim, a comunicação deles é a comunicação da harmonização, do amor. É para integrar. Tudo que for facciosismo não é espírita. Não é espírito que é facciosismo. Porque Jesus não veio para nos destruir e para colocar um espírito contra o outro. Ele pediu para que nós nos amássemos. Né? E Tiago ainda fala, orai uns pelos outros. Então, assim, orar, sustentar. Então, assim, primeira coisa, não é o nome da obra, não é o nome que está na mensagem, mas é o conteúdo da mensagem. Observem bem. Lá no Livro dos Médiuns, lá atrás, ele vai apresentar várias mensagens. É no Livro dos Médiuns, acho que vai apresentar várias mensagens e que são apócrifos. E com nomes fenomenais. Até Jesus. Né? E nós sabemos que o Espírito da Verdade assina aqui o Consolador, né? É o Espírito Consolador aqui, né? Quer dizer, então não tem o que a gente falar. Mas assim, gente, todas as vezes em que se referenciarem para o facciosismo, o que a gente busca? A gente busca essa harmonização da paz. Tentar compreender o outro. E aí, nesse sentido que eu falei para vocês, é no sentido que eu estava dizendo o seguinte, que quando o Hermínio Miranda tem uma brilhante obra, né? Que é o Diálogo com as Sombras, e ele fala o seguinte, quando o doutrinador está frente a um espírito obsessor, ele não vai lá com a posição seguinte, eu sei mais do que você, eu sou um justiceiro, você é uma porcaria na minha frente, não é assim. Ele vai escutar primeiro. Irmão, o que você precisa? O sentimento de compaixão tem que estar dentro desse diálogo. E também, até em qualquer posição de diálogo inicial, mesmo com um dos maiores criminosos que a gente puder pensar, né? Assim, eu digo isso porque a gente pega tanto pessoas assim, eu pego tanto do abusador quanto da criança que foi abusada. Eu não posso fazer uma distinção entre os dois. Eu vou ter que simplesmente escutar assim, mas por que você fez isso? Né? Como é que aconteceu? O que aconteceu? Para entender os meandros daquela situação, para que a partir daquilo ali você ganhe a confiança do outro. E o outro só vai confiar em você, não é pelo que você fala, gente. É a sua ação. Porque o mal reconhece o mal. Ou seja, ele vai reconhecer se você for uma pessoa facciosa. Ou seja, se você for uma pessoa que chegue lá e diga o seguinte, olha, eu sou melhor do que você. Ao contrário, um espírito como o Dr. Bezerra chega num lugar desse, ele não faz isso. Ele não faz isso conosco. Ele atura as nossas vibrações. Ele atura, porque olha só, gente, não é confortável um espírito superior a nós, chegar perto de nós e ficar... Ele tem que diminuir as vibrações, o teor vibracional. Ele tem que chegar perto de você. E ele tem que suportar o teor vibracional seu, que não é bom. Porque a maior parte do tempo a gente tem que convir, né? A gente mora no Brasil, a gente está em guerra, né? Ideológica, a gente mora no Rio de Janeiro e a gente agora está em Jacarepaguá, que foi o noticiário, né? Vigente, assim, quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa junto, né? São espíritas duas vezes, como diz Divaldo, né? Quem mora no Rio de Janeiro e quem mora no Brasil, quem já é espírita. Então, assim,
É muita coisa, então não é uma coisa fácil, mas ele faz aquilo com maior amor, com maior carinho, envolvendo a todos nós, colocando aquele sentimento de caridade, de nos suportar, entre aspas, né? Porque nos ama, porque para eles não é nem suportar, para eles é estar junto, é querer que brilhe vossa luz. Aí a gente tem que se perguntar, queremos que brilhe nossa luz? Queremos que essa luz brilhe dentro de nós? Nós temos que trabalhar, lapidar esse diamante que tem aí dentro de nós, né? Que é a receita divina que tem dentro de nós. Jesus nos deu isso. Jesus foi claro, vós sois deuses. Mas não sois deuses não é só pelas capacidades dos prodígios que a gente faz, mas pela grandiosidade que nós somos. Eu acho que a gente não se dá conta da grandiosidade que é isso, né? A dimensão de que a gente está aqui, mas aqui todos nós estamos irmanados e colocando um campo de luz, um campo de vibrações em torno de nós, aonde só que a gente toque, o médium clarividente, quando ele chega assim próximo, ele pelo menos capta, às vezes, até o que você está pensando, até o que você fez, as coisas que aconteceram, rapidamente isso. Imagina só isso. Isso não é uma questão prodigiosa, é uma questão de desenvolvimento humano que todos nós vamos ter no futuro. Todos nós vamos campear e vamos arrecadar prodígios que a gente acha assim, isso aí é uma coisa assim milagrosa. Não é. É dentro da lei. E dentro da lei a gente tem que respeitar, então, a esse termo humano. Então, assim, se a minha palavra edifica, se a minha palavra envolve, se a minha palavra sustenta, eu acho que é isso para que a gente veio aqui, não foi? A gente veio aqui, mas a gente ainda usa a palavra de forma destrutiva. A proposta é que a gente pare de usar a palavra destrutiva e conviva com alguém que tem a palavra destrutiva, mas entendendo o que ela tem, porque ela não conhece ainda. E às vezes ela nem quer conhecer, mas não importa. A lei vai estar atuando para ela, mas não é você a lei. O escândalo é necessário, né? Mas ai daquele por quem vier, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito. E às vezes uma ação, gente, muda o destino todo. A gente está toda hora falando sobre os romances espíritas, não são romances. São vidas. São pessoas que passaram por aquelas situações. E que voltam para nos comunicar, olha, acorda. Acorda porque eu passei por isso. Se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, tudo seria diferente para mim. Você teria tribulações? Teria, porque no mundo tereis tribulações, né? Mas não estarás sozinhos, né? Porque o meu jugo, né, é suave, o meu fardo é leve. Jesus nos dizia isso. E a gente, para terminar, a gente termina com as palavras da minha querida irmã, né, que eu adoro ela. Acho que também todo mundo aqui adora, que é Maria Dolores. E eu sempre termino com um verso dela. E eu queria terminar com vocês assim, na Cantiga das Palavras. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira, quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te no lugar da pessoa acusada. E se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz. Não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes e sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisaria se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura e pesar. Entrega tudo a Deus, nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol sereno e superior, que abrindo cada dia em luz da vida nova, tudo cobre de amor. Porque é justamente isso, né?
O sol, todos os dias, a gente nos brinda para um pedido de renovação. É a mensagem de Deus. É a mensagem do cosmos dizendo o seguinte: vós sois filhos do universo. Aprendam a se empoderar disso. Aprendam a se empoderar dessa grandiosidade que tem dentro de vós. Vós sois filhos para a liberdade, para o manancial da felicidade, para o manancial do amor divino. Vós sois filhos de Deus. Muita paz entre nós.